Tudo o que foi, é e será. Integração e elevação. Maio a madurar. Tempo Cósmico 2025. Olá, queridas e queridos. Como estão? Trago neste vídeo um aprofundamento dos tesouros que o mês de maio está nos trazendo para os processos que estamos vivendo este ano. É um dos mais importantes, porque ele é um mês onde temos a oportunidade de começar a erguer as nossas bases de sustentação, das coisas novas que desejamos, da vida nova que queremos construir, do eu novo que necessitamos ser e das relações que iremos estabelecer daqui para frente. Maio conta sobre os tesouros escondidos em seu território existencial. Ele sussurra os caminhos na busca desses tesouros em 2025. Usando alguns mapas que trarei a cada episódio de Tempo Cósmico, com a ajuda de uma bússola precisa, a bússola cósmica, seguiremos em busca dos nossos próprios tesouros guardados, com a profundidade e a sensibilidade que a astropsicologia pode nos oferecer. Convido você para esta aventura do desvendar dos mistérios do céu e da terra que habitam dentro de você, nesse poderoso mês solilunar que nos oferece a pérola da lua cheia de Visak, a lua da iluminação, da purificação e da morte e do renascimento. Se você já tem o seu mapa impresso, tenha ele em mãos. Eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS. E este é mais um Tempo Cósmico, maio de 2025. Trato aqui da importância desse mês para a descoberta do novo rumo que a vida tomará, com as mudanças inevitáveis que sofreremos de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Sincronizemos com esse tempo cósmico, ainda que o transcorrer do tempo esteja alterado e acelerado, e o ano já esteja no 5º mês, dentro da perspectiva da astrologia ocidental que descende dos saberes do Oriente, o nosso calendário astrológico coloca o ano novo iniciando em 20 de março, quando o Sol inicia sua passagem simbólica pela constelação de Áries, o primeiro signo, formando os meses solares. O 2º mês abre com o Sol passando pelo 2º signo, Touro, como o 3º mês, Gêmeos, com o 3º signo, seguindo na ordem até fechar o ano antes de 20 de março, com o Sol em Peixes, o 12º signo. De modo semelhante, a Lua também faz um ciclo anual nas lunações que formam os meses lunares, que não coincide com os meses solares, mas que define o primeiro mês lunar no primeiro signo, o 2º mês lunar no 2º signo e assim por diante. Dito isso, maio é o 2º mês do ano astrológico que está apenas iniciando. Muita calma nessa hora, nesse tempo cósmico, pois estes ciclos anuais estão apenas começando, despontando, revelando-se, para que no 2º semestre, com mais clareza e compreensão, possamos estar mais inteirados, com mais clareza e mais seguros do que quer que seja. E até lá, estaremos num tempo cósmico de muita revelação que transcorrerá ao longo de todo o ano. O mais importante, para caminhar de verdade e não ficar andando em círculos, parafraseando o poeta, é dar um passo atrás para caminhar legal. Ou se você está num círculo de estagnação, apenas dar um passo
E se você está num ritmo desenfreado de produção, agitação e sobrecarga, pausar. Não há uma forma única para todo mundo, nem uma fórmula mágica para ninguém. O que há é um caminho e um caminhar, um movimento e um repouso, um início e um fim, uma ação e uma não ação, uma existência e uma inexistência, uma vida e uma não vida, uma alegria e uma tristeza, uma potência e uma impotência, um ser ou não ser. Eis a questão. Ora, preste atenção. O mistério está em como trilhar essa dualidade com equilíbrio, saudável, sem cair nos extremos que nos levam para lugares dolorosos, doentios, conflituosos conosco, com a realidade da vida e com os outros. Ao decifrar esse mistério das polaridades, nos deparamos com os perigos do caminho, com resistências psíquicas e mecanismos de defesa, barreiras, medos, muletas, justificativas produzidas por nós mesmos em algum momento, mas que estão com a validade vencida e que precisam ser descartadas. Também nos deparamos com as nossas memórias do passado, com armadilhas e autossabotagens, além dos traumas e feridas que nos afetam ainda, que nos impede de ter uma vida saudável, mais harmoniosa e de acessar os nossos preciosos tesouros internos e de nos permitir usá-los com consciência para usufruir e partilhar com o nosso meio e círculo. Hoje, o mapa que nos conduzirá nesse sentido é o mapa da Lua cheia de Escorpião e o mapa da conjunção Urano com o Sol no dia 18 de maio, formando uma média dessa matemática simbólica que nos trará luz sobre as lições do segundo mês do ano de 2025. Para entender de verdade onde estamos nesse tempo cósmico e como essa bússola do céu sincroniza com o seu mapa de nascimento, com a sua realidade e processos, vamos considerar as últimas movimentações do céu a apresentar as atuais e as futuras como um tempo indivisível que transcorre sobre a nossa psique. Num segundo momento do podcast, aprofundaremos e faremos a síntese. Reforço o que já disse no último boletim informativo. Dia 10, 11, 12 e 13 de maio, assim como 17, 18 e 25 de maio, são datas chaves para os processos que estamos vivendo. Tudo sendo vivenciado na alunação de Touro, que nos fala de desapegar, deixar ir, para verdadeiramente cuidar e amar do que de fato temos, somos e valorizamos. Observe o que esses dias trouxeram ou irão trazer, lembrando que essas datas se referem aos possíveis eventos ou crises disparadoras que podem trazer consequências para todo o ano de 2025 e 2026, já que este ano é um ano preparatório para os acontecimentos mais definitivos que se firmarão a partir de 2026. Temos, na bússola cósmica, Mercúrio na primeira metade de Touro, Sol no último decanato de Touro e Urano nos últimos graus de Touro, junto da estrela Algol, a cabeça da medusa. Uma encruzilhada para escolher entre o construtivo e o destrutivo, entre o criativo e o mortífero, entre viver e morrer. Saturno, passando no grau exato com Ceres, a deusa do cultivo, fala do cuidado e da responsabilidade que devemos ter com a saúde integral, com o destaque à saúde emocional. A Lua em Escorpião, conjunto à deusa Juno, fala para olhar honestamente para o que está doentio nas nossas relações afetivas e que precisa de cura. Plutão, tenso com Lilith,
e depois com a lua, trazem transbordamentos emocionais, crises, dores para a consciência, para que, conscientes do que estava oculto sobre a causa e não só sobre o sintoma, buscarmos estratégias de libertação para romper com os nossos padrões emocionais destrutivos e autodestrutivos, com as nossas obsessões, libertar de tudo o que nossas ideologias, elaborações mentais, argumentos racionais mascaram, disfarçam ou dissimulam. Temos muita energia em ebulição. Tudo está se misturando. A coerência, muitas vezes, é o antídoto diante dessas crises. Vamos investigar mais a complexidade desse tempo cósmico. Sol, com Algol e com a deusa Igea, junto com Urano, trazem uma pressão interna, pedindo uma cura, uma resolução de situações passadas vividas no desamor. Também para um despertar da consciência do que é que está cravado em seu peito ou em suas costas, do que o feriu e que ainda lhe faz buscar compensação, vingança, ou o que ainda lhe faz crer de que alguém lhe deve algo, uma restituição por sua dor, por seu tempo, por seu fracasso. Que situação lhe faz perder a razão? O que lhe faz paralisar? O que lhe incomoda no outro ou numa relação que pode estar a denunciar a sua própria sombra? Que precisa ser expurgado, purificado, para que haja cura e perdão dentro de si, por si mesmo. Perdão por tudo o que não pôde ser, existir ou viver e realizar. Esse é um aspecto de iluminação, cura, purificação, morte e renascimento. Temos ângulos que formam um dedo de Deus apontando para a Lua, ligando as forças emocionais do psiquismo com o nosso sistema de crenças limitantes, Júpiter, com a nossa vulnerabilidade e feridas existenciais de Quirón. Observe o quanto as emoções afetam sua visão de mundo e o quanto suas crenças impactam as suas emoções. Um segundo dedo de Deus, apontando para Quirón, ligando nossas feridas existenciais com o nó do sul em Virgem, sintomas de doenças ou mágoas guardadas do passado, vindas por julgamentos equivocados ou por displicência, ou vindas das heranças familiares, Lua. É preciso enxergar o quanto se está perdido no seu cotidiano, padrões domésticos herdados da família e da ancestralidade. O que de fato lhe ajuda e o que realmente gera impedimentos e falta de permissões para fluir na vida. Há um romantismo generalizado, fantasias que iludem muitas pessoas que se iniciam em seus caminhos espirituais, induzidos por guias espirituais equivocados ou por falta de conhecimentos embasados, que geram a crença infantilizada de que a iluminação espiritual ocorrerá se focarmos somente no lado luminoso, belo e harmonizado da vida, ignorando e negando a dimensão humana da dor, do feio, do vergonhoso, doentio que trancamos inconscientemente dentro de nós, jurando que não os temos, mas é muito facilmente visível nos outros. Iluminação necessariamente tem a função de tocar e iluminar a escuridão. O que dói? O que fere você? Quantos incômodos estão rodeando você, querendo dialogar com você? Muito importante ouvir esse psiquismo, mas para isso é preciso abrir espaço vazio, espaço de ócio na sua vida, para estar receptivo para as suas faces, para vê-las e ouvi-las, o porquê lhe doem,
ou lhe dão medo, ou lhe dão vergonha de si. 2025 deixa claro uma coisa, que os nossos processos já estão tão acumulados, tão antigos, que estão caindo de maduros. Que o que está insustentável naturalmente perde sentido. Está velho, podre, morto. Então, é preciso fazer a faxina, a limpeza, a purificação. Até dia 27 de maio é auspicioso aproveitar esse campo energético e psíquico para limpar, purificar a mente, as emoções, o corpo, para que as curas, o equilíbrio se restabeleçam. Um diálogo interno está mais propício de agora em diante para quem tiver a sabedoria de aproveitar, evitando dispersões e falta de foco no que realmente é importante. Limpando também os excessos, fazendo uma higiene em todas as suas dimensões, inclusive das distrações, das conversas fiadas, dos excessos de informações, cursos, excesso de consumo de produtos digitais, excesso de telas. Tomar cuidado com as fugas e entrega aos vícios, seja os mais complexos como drogas ilícitas ou as normatizadas como açúcar, carboidratos refinados, muita comida industrializada fácil e nociva, ou a medicamentos para dores do corpo e da alma, calmantes, etc. Também aos não menos danosos hábitos ou vícios, como assistir séries, joguinhos, excessos de sexo ou de compras, de gastos, de trabalho, de tudo o que desvia você do seu centro de equilíbrio, que embota os seus sentidos, desvia você de empoderar-se, de ter consciência para sustentar a sua própria vida e transformar a sua realidade. Muito importante frear os vícios ou hábitos excessivos agora, pois na próxima lua nova estarão mais exacerbados, principalmente os que causam desequilíbrio na nossa saúde mental, esgotamento mental, ansiedade, nervosismo, colapso mental, doença mental, confusão, intrigas, fofocas, dispersão, superficialidade, múltiplas personalidades. O próximo mês será muito agitado, então agora pausa, descanso, cuide da higiene mental, física, energética, emocional, espiritual, relacional. Insisto neste cuidado. Touro. É sempre um tempo cósmico de aterramento na realidade, de estar atento ao corpo, aos sentidos, às sensações que são uma dimensão fundamental para que as outras dimensões se manifestem no plano concreto. Fazermos as pazes com o tempo do corpo, que é um tempo lento, cíclico, com a sensibilidade do corpo, que acolhe e dialoga com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, pois quando em desequilíbrio ou em desarmonia se corporificam, trazendo transtornos e doenças físicas, mentais e emocionais. Abusar do corpo, como ensina a medicina tradicional chinesa, aos excessos de exposição, aos fatores externos, transformam-se em energias perversas que geram desequilíbrios, que podem acumular e se persistir com o tempo, causam doenças. A vida precisa ser cuidada e preservada. O tempo cósmico de Touro também nos aproxima da oportunidade de aprender mais sobre os nossos próprios valores, compreendendo que a busca pelo ter é um valor e que a posse ou os desejos que brotam em nós revelam muito sobre quem somos ou sobre
como estamos manifestando o nosso ser. Pode indicar nossas carências ocultas, necessidades inconscientes, portanto não atendidas, que nos impulsiona a compensar a nossa insatisfação, excedendo na comida ou no sexo, ou em consumismos para preencher a carência de amor, às vezes até de amor próprio, sem nos dar conta. Maio, devido às suas configurações tão fortes, reveladoras e tão revolucionárias, nos pede, acima de tudo, mudanças primeiro internas, de visão sobre nossa relação com a realidade. Até dia 20 de maio, o Sol segue iluminando esse arquétipo de Touro. O que faremos com as nossas revelações e descobertas depende de cada um, da coragem de cada um em encarar e em assumir a sua própria realidade. Mas só o tempo dirá. Tudo o que acontecer em maio na sua vida será relevante para se olhar com calma, sem atropelos. Por isso, vou ainda revisar com você as datas marcantes e suas significâncias para que possa colher suas pérolas, para que dialogue com tudo o que está sendo revelado próximo dessas datas, pois servirão de aprendizados para 2025 e 2026. Até 4 de julho, está oportuno trabalhar os ensinamentos que Touro traz para nós. 7 de julho, teremos uma mudança enorme de Urano entrando em Gêmeos. É muito recomendado que os seus valores estejam bem reconhecidos, bem conscientes, bem firmes para a revolução que será Urano em Gêmeos. Deixo um alerta aqui. Muita atenção e cuidado em estruturar melhor a sua base de valores esse ano, para não se perder ou não se deixar arrastar ou se abater pela confusão do mundo ou pela sua própria confusão. Mercúrio em Touro, depois de ficar 2 meses e 7 dias em Áries, atravessou os portões de Touro às 9h15 da manhã do dia 10 de maio. Ele será muito veloz em sua passagem nos reinos taurinos. Ficará apenas 15 dias, porém nos confrontará em 2 momentos. Em nossas crises, trazendo necessidades de digerir melhor as experiências, realizar diálogos internos e externos com mais tempo e cautela, para mais compreensões, com mais conversas difíceis, porém mais libertadoras. E Mercúrio gerou uma tensão com Plutão retrógrado, que está em Aquário, desde o dia 12 de maio e 13 de maio, oposição exata com Lilith em Escorpião. Também nos dias 17 e 18 de maio, Mercúrio forma uma tensão com Marte em Leão, entravando a nossa ação, por excessos de tensão de forças contraditórias em nós. Para este momento, também recomendo o podcast A Ação Consciente Guiada pelo Coração, a verdadeira autonomia do Marte em Leão. Deixarei nos cartões e na descrição. Compreendendo o que a lua cheia em Escorpião iluminou com a sua luz intensa e penetrante nos reinos obscuros de Escorpião, às 16h59, lá do dia 10 de maio, onde se fez cheia em 12 de maio, às 13h55, com efeitos fortes por no mínimo 15 dias. A lua cheia é o ápice ou a colheita dos assuntos que se iniciaram na semana da segunda alunação de Touro, desde 27 de abril. Todo o mês se desenrola a partir dos temas que estavam pairando nessa primeira semana da lua nova. A lua em Escorpião pede aprofundamento emocional, reflexão, investigação, descobertas, transbordamentos, eliminação e transformação.
uma fase que exige coragem de enfrentar as crises emocionais e psíquicas que se apresentam, para desapegar do passado, limpar as más águas emocionais e para se conectar com a própria força interior. A lua cheia estará em oposição com Urano em Touro, enquanto Mercúrio tensiona Plutão em Aquário e Lilith em Escorpião. Reforça a grande cruz cósmica da alunação taurina, que estará muito atuante até 27 de maio. Se você ainda não assistiu o vídeo para compreender a grande cruz cósmica, coragem e enfrentamento de si, extra a grande cruz cósmica, vou deixar nos cartões e na descrição. Antes de sair de Touro, o Sol ainda marcará a lua minguante, a 29 graus e 44 de Aquário, dia 20 de maio, às 12 horas. Estendendo os significados da grande cruz cósmica e do mapa dessa lua cheia até 27 de maio também. Algol em destaque novamente em conjunção com Urano desde meados de abril, estará hiperativada pelo Sol entre 16 e 18 de maio. É a última e a mais forte passagem do Sol nesse lugar tão revolucionário em Touro. Por Algol estar conjunta com Urano e este envolvido na lua cheia devido a outras configurações que passarão neste mesmo lugar, em breve, Algol estará em destaque até o final de junho. Portanto, tudo isso aqui se estenderá até final de junho. Aqui, seu lado sombra revive e mostra as consequências das injustiças que sofremos e como estamos lidando com elas, carregando até hoje esses fatos antigos. Também mostra onde e quando perdemos a razão. Ao mesmo tempo, expõe as situações que não estão no nosso controle. Podem trazer consciência sobre o que precisa morrer ou se transformar. Essa estrela fixa trata de abusos de poder, ao mesmo tempo que nos tira o poder sobre situações, justamente para que o falso poder possa vir por terra e para que encontremos o nosso real poder. Situações externas ou internas podem estremecer e abalar as nossas estruturas para que nos empoderemos de verdade. Buscar essa conexão com o nosso poder interno passa pela consciência do que não podemos controlar e em assumir um autocontrole de nossas tendências destrutivas e autodestrutivas, conscientes ou não, movidas por vingança, inveja, manipulações dos outros, ódio, descuido, apego, gula, luxúria, desamor e possessividade. Urano aqui pede libertação das sombras taurinas e escorpianas, para que nos empoderemos de verdade, para termos poder sobre nós, não sobre os outros, para utilizar esse poder para criar e construir, para manter e proteger as coisas belas da vida, para priorizar o cuidado e o amor. Tudo o que atentar contra a vida e contra o amor poderá passar por grandes conflitos e riscos de vida, de guerra, de abuso, até conseguir se desprender e se libertar. Lá em 13 de maio, Vênus passou pelo 9º grau de Áries, que é o grau de ativação do eclipse ariano, que ainda está ativo, trazendo à tona situações que ocorreram no fim de março ou começo de abril. Só que agora questionando os nossos valores, nossa relação com o plano material, com o corpo, com o dinheiro, já que Vênus é regente de Touro, o signo do mês, e ainda estará em Áries até 5 de junho. Antes de construir uma vida nova, ou de adquirir algo novo, ou de curar algo, ou encontrar uma base firme para se apoiar, é preciso voltar
às questões, aos temas arianos, que é ter consciência de si, clareza sobre a própria identidade, sobre a própria vontade interna, sobre a sua real motivação, antes de atuar e lutar por seus ideais e conquistas. Antes de se autoafirmar no mundo e nas relações. As energias abertas com o Festival da Iluminação de Buda, Vesak, que ocorre nessa primeira lua cheia do segundo mês lunar, trazem luz e conhecimentos importantes para aplicarmos na vida, deixadas pelo caminho do Buda. Está disponível no canal o vídeo Lua Cheia da Iluminação, Festival de Vesak, segunda alunação de Touro. Muitas energias, muita intensidade, muitas crises, muitas dores, fracassos, desilusões, choque de realidade. Tudo isso faz parte do processo de iluminação que o momento proporciona. Como não somos seres búdicos ou crísticos ainda, nossa vida consiste em pequenas e constantes mortes, renascimentos, micro-iluminações ao longo dos anos em nossa jornada na Terra, que nos conduzem a um despertar da consciência cada vez maior, maior empoderamento e sabedoria para que a nossa existência não nos fira, nem fira aos demais. Para que sejamos um ser pacífico, harmonioso e amoroso, de verdade. Resumo dos significados astropsicológicos. Este tempo cósmico está pedindo: desapegue das falsas seguranças. Encare de frente os medos, os desconfortos, as inquietações, as raivas e as frustrações. Cresça e apareça, mas sem diminuir ou culpar o outro. A vida é feita de começos e finais que se alternam, de impermanência, como ensina Buda. Maio está trazendo a oportunidade de descobrirmos o que é realmente sustentável, o que está de fato pesado, o que cabe só a nós finalizar, romper ou nos libertar. O que realmente importa? Saber quais são os ciclos necessários. Saber quais ciclos são necessários finalizar. Quais são importantes ainda para a nossa jornada e que devem ser conservados e cuidados, priorizados. Tudo isso solicita tempo e análise cautelosa, bem ponderada, sábia, mais madura de todos nós. A busca por dinheiro, sucesso, status, poder deve ser autoquestionada em 2025, pois o dinheiro, a produção e o trabalho devem nos servir para proporcionar tempo e qualidade de vida e não concorrer com o viver, com o conviver. Devem nos servir, não nos escravizar, muito menos explorar outras pessoas, ou nos privar, ou trazer sofrimento para nós, aos outros ou ao planeta. O que é verdadeiramente edificante, ético, belo e justo vale o investimento de nosso tempo, suor e sacrifício. O que não for, deve ser ceifado, deve ser abandonado, lançado ao fogo anímico, para transformar esse peso do chumbo que carrega no ouro do serviço consciente e valoroso. Saturno, no grau final de Peixes, nos cobra as lições aprendidas em meio ao caos e crises emocionais que passamos nos últimos tempos. Em setembro, Saturno volta para Peixes, Netuno volta em outubro,
Então o caos retornará para nos dar o grande finale, para nos desiludir e nos despir de nossa arrogância espiritual e egóica, para nos iluminar ainda mais para a verdade de quem somos e daquilo que enxergamos em nós. Então, atenção a cada lição e a cada passo, a cada escolha. A provocação da vida diz: o caminho ainda não se revelou totalmente. A nossa vida ainda não brotou. Resta seguir, atrever-se a se jogar de mãos vazias em direção ao desconhecido. Solte os pesos, solte os sofrimentos, solte os acúmulos dos anos todos, aquilo que já perdeu o sentido, aquilo que já morreu. Não podemos ficar atados à morte, ao passado, ao que estagna, onde não se sente seguro ou confortável. Não se deve demorar. O medo de perder a falsa segurança não deve tirar a abertura ao risco de ganhar, nem barrar o crescimento, impedir que o novo surja no horizonte. Não é sobre ir, não é sobre ficar, é sobre estar em si, na presença, no aqui e agora, mas sem desconsiderar as lições do passado e os encaminhamentos do futuro. Atentos ao equilíbrio. É um grande teste de fé e passo de autoconfiança colocar o medo em um lugar e tamanho saudável. Ouça seus instintos, intuição, o seu sentir. O caminho se abrirá quando você conseguir abrir espaços vazios dentro de si e na sua vida. Ganhe consciência de que o grande vilão ou vilã de sua história é você. E seja o seu maior aliado. Reconcilie-se com as dimensões de si mesmo que você despreza, nega ou maltrata. A menos que se considere uma pessoa muito saudável e iluminada, concentre-se em seus processos internos. Purifique-se. Cure-se de si. Ouça as necessidades do corpo, da saúde, do seu bem-estar integral. Aprenda a gerir melhor os seus recursos, sabendo planejar seus ganhos e gastos com maturidade e sabedoria. Touro é um signo lento, que digere lentamente as experiências, que demora a colocar-se em movimento, que não gosta de mudanças. Ele está em algum setor da sua vida, no seu mapa. Observe. Por um lado, é sábio respeitar o ritmo lento deste momento, mas também sacar o que é urgente, o que precisa ser descartado já e onde precisamos persistir, seguir trabalhando e cuidando. Expresse sua dor, exponha ao sol suas feridas, encontre espaço e pessoas com quem sinta segurança em partilhar as suas dores. Em sua terapia, busque aprofundamentos, se abra para sentir, mais do que para entender ou analisar racionalmente. Se abra para as novas visões sobre você mesmo, mas acima de tudo, para a aceitação da sua realidade, de quem é, em toda a sua condição humana, com o seu melhor, mas com o seu pior, com o seu lado incompleto, carente, ignorante, disforme e inacabado, incapaz, impotente. Só assim poderá ganhar a consciência e a sabedoria necessária para transformar a sua realidade e se empoderar. Aceite o seu luto, enterre os seus mortos, por mais que doa. Não se coloque onde não deseja estar. Explore os cantos escuros,
encontre os seus venenos, as suas toxicidades. Se defronte com os seus traumas, medos e bloqueios. Vença-os. Conte com as pessoas mais íntimas se estas inspirarem confiança, mas busque também apoio em uma terapia sólida, onde você possa formar vínculos de confiança para se expressar, para acessar essa dimensão profunda e dolorosa de si, com o olhar de alguém preparado para adentrar o submundo de sua psique, com segurança, e lhe mostrar as suas armadilhas e faces sombrias para integrá-las. Nesse encontro consigo, muitas revelações virão, que serão vitais para seguirem sua jornada pela vida. Aproveite o mergulho e encontre os seus tesouros, aprenda a valorizar o seu ser para que possa seguir com fé e confiante em si, rumo ao desconhecido novo que encontrará conforme for libertando-se. Mais introspecção, mais silêncio, autoobservação. Observe e aprenda com a experienciação da vida. Orientação final. O coração deve estar aberto e considerado nesses ciclos que se seguem nos próximos meses. Também serão sobre a maturação das coisas e o amadurecimento do ser. Amadurecimento do seu sistema de valores, de crenças, que são a base de sustentação da vida humana. Sua identidade se concretiza a partir dos valores que você elege como indivíduo, abdicando dos valores ultrapassados da ancestralidade, da família, da cultura, resgatando os que são saudáveis, mas sempre elegendo segundo a sua história e trajetória pessoal, os melhores valores que lhe representam, quais construirão sua nova vida. Com isso, os falsos valores, as falsas seguranças, as falsas harmonias, o falso paz e amor. Do mesmo modo, os valores herdados, não elegidos com consciência e profundidade, que formam um ciclo de repetição, passarão por abalos profundos e crises futuras durante 2025, 2026 e 2027, pois seremos testados e cobrados por nós e pela vida sobre o que é sustentável e o que não é. As crises virão para que a consciência finalmente surja e as correções do descuido e do desamor seja realizada. Desse modo, pouco a pouco, no tempo de cada um, teremos a oportunidade de conhecer mais profundamente sobre uma ética do cuidado e do amor. Os conflitos, as crises do ontem, trazem compreensão para o hoje, aprendizados que, integrados no viver, transformam-se em nossa sabedoria. Será essa sabedoria da alma, integrada à nossa realidade, acolhendo e integrando todas as nossas dimensões de luz e sombra, que nos fará inteiros, íntegros, que sustentarão nossa alma numa jornada de elevação. Que saibamos valorizar a nossa vida, as nossas relações, realizar as curas e cada vez mais saber cuidar do que realmente vale um coração leve, uma vida pacífica e verdadeiramente harmoniosa. No caminho do coração, a cura pelo amor. Esse vídeo fez sentido para o seu momento? Partilhe conosco como você percebe esse tempo cósmico atuando nos seus processos. Se você sente que meu serviço é valoroso, contribua, curta, inscreva-se,
compartilhe esse vídeo. Apoie o canal para que eu possa seguir doando tempo e dedicação na disseminação da luz da astropsicologia, para dar acesso gratuito a mais pessoas. Um beijo grande, até breve.